Boa noite, galera. Nosso grupo, como foi proposto, né, vai falar um pouco sobre a lei de Gauss. Meu nome é Thiago, Meu nome é Matheus. Eu sou o Vando. e antes da gente entrar na lei de Gauss propriamente dita, né, nós vamos falar um pouco sobre o fluxo elétrico, que é praticamente impossível falar da lei de Gauss sem ao menos citar o fluxo. O fluxo elétrico pode ser entendido como o número de linhas de campo que atravessam uma determinada superfície. Ele é diretamente proporcional à intensidade desse campo, ao ângulo normal dessa superfície com as linhas do campo elétrico e a área dessa superfície, né, uma vez que quanto maior a área, mais linhas de campo passarão por essa superfície. Caso essa superfície seja de uma forma que não tenha uma fórmula específica pela sua área, uma saída é dividi-la em pequenos planos de área infinitesimal e integrar essas áreas para achar a área total. Dessa forma, nós temos que o fluxo elétrico é igual à integral do vetor campo elétrico, produto escalar com a normal da superfície, multiplicando a diferencial dessas áreas. E resolvendo esse produto escalar, nós tiramos que o fluxo elétrico é igual à integral do módulo do campo elétrico, multiplicando o cosseno de θ, né, que seria o ângulo entre a normal e as linhas de campo, e multiplicando a diferencial da área da superfície. Bom, agora vamos falar da lei de Gauss em si, já que a gente já revisou o fluxo elétrico. A lei de Gauss é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, e ela vai nos permitir calcular o campo elétrico de uma carga ou de uma distribuição de carga de outra forma, que até agora a gente só viu como calcula pela lei de Coulomb. E a lei de Gauss vai simplificar absurdamente nossos cálculos sempre que simetrias estejam envolvidas. Beleza, mas o que é a lei de Gauss? A lei de Gauss é uma lei que relaciona a quantidade de carga total de uma gaussiana com o campo que ela gera. Beleza, vamos traduzir isso. O que é uma gaussiana, para começar? Gaussianas são superfícies de Gauss, outro nome para gaussianas. E elas vão ser superfícies imaginárias que a gente vai escolher que vão nos ajudar a resolver nosso problema. Quais são os critérios para ser uma superfície gaussiana? Tem que ser uma superfície fechada e que normalmente a gente vai envolver nossa carga nessa superfície. Aqui tem exemplos de gaussianas. Pode ser um cubo, pode ser uma esfera, pode ser uma superfície de formato completamente anômalo, desde que esteja fechada, e todas elas têm nossa carga no interior dela. Bom, mas como que a gente vai escolher qual superfície a gente vai usar? Isso vai variar de problema para problema. Só que a gente vai buscar a superfície que seja mais parecida com a distribuição de cargas que a gente tem. Nesse caso aqui da carga pontiforme, qual simetria a gente escolheria? A gente escolheria a esfera, que é mais parecida com a carga. E a gente vai escolher justamente a mais parecida porque isso vai facilitar nossos cálculos. E esse é um dos objetivos da lei de Gauss. Se a gente escolher essa aqui, por exemplo, e ter cálculos difíceis que não é o que a gente quer. Bom, dito isso, vamos para o próximo exemplo que vai nos ajudar a entender a lei de Gauss. Nesse desenho aqui, a gente tem duas cargas de sinais opostos e módulo igual. A gente tem as linhas de campo que saem da carga positiva e morrem na carga negativa. E a gente tem três gaussianas. A gente tem a gaussiana azul, que está envolvendo a nossa carga positiva. Tem a gaussiana vermelha, que está envolvendo a nossa carga negativa. E tem a terceira gaussiana verdinha aqui, pequenininha, no meio das duas cargas. Eu vou começar pela azul. O fluxo na gaussiana azul é positivo, porque as linhas de campo estão saindo da gaussiana. Analogamente, o fluxo na gaussiana vermelha é negativo, porque todas as linhas de campo estão entrando nela. E já na superfície verde, na gaussiana verde, o fluxo nela é nulo, porque a mesma quantidade de linhas que entra nela é igual à quantidade que sai. No caso, 1 para 1. O que a gente conclui com isso, com essa gaussiana aqui, além de que a carga no interior dela é zero? A gente conclui que cargas externas da nossa gaussiana não vão interferir em nada para calcular o fluxo do campo elétrico nela, porque todas as linhas de campo geradas por essa carga vão entrar nela para um lado e sair para o outro. Então, cargas externas não vão interferir no cálculo do fluxo da nossa gaussiana. Beleza, a gente pode até desenhar uma outra gaussiana aqui agora. Gaussiana rosa, que vai envolver as duas cargas. Pronto. Agora, a carga no interior da gaussiana vai ser zero, porque a gente tinha duas cargas iguais, né? Só de sinais opostos, somando vai dar zero. E graças a isso, a quantidade de linhas de campo que está saindo da nossa gaussiana vai ser igual à quantidade que está entrando nela. E como a quantidade de linhas que sai é a mesma que entra, o fluxo também vai ser zero. Bom, a gente meio que agora está apto para entender o teorema de Gauss, a lei de Gauss. O que a lei de Gauss nos diz? Que o fluxo elétrico, a gente já viu que é dado por essa fórmula, é igual à carga líquida da superfície, o Q,
dividido pela constante permissividade do vácuo, que é representado pelo ε0. Bom, vamos recapitular essa fórmula com nossos exemplos para fixar melhor. Quando o fluxo é positivo, nesse caso da gaussiana azul, fluxo positivo, como a gente viu, a carga é positiva. Carga é positiva, vou aparecer o sinal de mais aqui, portanto nosso fluxo é positivo. Mesmo raciocínio para negativa. Carga negativa, vai aparecer o sinal de menos aqui, portanto nosso fluxo é negativo. Agora na gaussiana verde, a gente viu que o fluxo é zero. O fluxo é zero. Então o que isso vai implicar? Que nossa carga líquida, nossa carga total, nossa gaussiana seja zero. Como a gente viu, não tem carga aqui dentro, então bate. E a última gaussiana para fechar, a gaussiana rosa, a carga líquida dela é quanto? Você viu? É zero. Vai zerar aqui, portanto o fluxo é zero. E essa é a essência da lei de Gauss. O fluxo de qualquer superfície fechada é proporcional à carga total da nossa superfície. Beleza, agora a gente vai comparar a lei de Coulomb com a lei de Gauss. As duas podem ser usadas para calcular o campo elétrico. E é isso que a gente vai ver agora, no caso de uma carga pontiforme. Vamos começar com a lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb é? A lei de Coulomb é a interação entre duas cargas a uma certa distância. E que ela nos diz que a força elétrica é o produto das cargas dividido por 4πε0 r² vezes o vetor unitário. A gente pode escrever a força elétrica da seguinte forma também. A força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga Qzinha. Isolando o campo, que é o que a gente quer, vai chegar que o campo é igual à força elétrica dividido por Q. E substituindo os valores, abrindo essa equação, a gente chega que o campo elétrico é igual à carga Qzona geradora do campo dividido por 4πε0 r² vezes o vetor unitário. Ou seja, se a gente colocar uma carga Qzona no espaço, ela vai gerar um campo elétrico, e se eu colocar uma carga de prova Qzinho nesse campo elétrico, ela vai sofrer uma força elétrica dada pela lei de Coulomb. Tá, agora a gente vai analisar o mesmo caso com a lei de Gauss. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Alguém pode me ajudar? Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de problema é olhar a nossa superfície, né? Beleza, e qual superfície a gente vai escolher nesse caso aqui? Bom, eu acredito que nesse caso a superfície que mais parece com a nossa carga seria a superfície de uma esfera, certo? Certo. Então a gente vai pegar uma esfera para ser nossa gaussiana. E como a gente pegou uma esfera, todos os pontos da nossa superfície vão ter o mesmo módulo do campo elétrico, porque todos eles estão à mesma distância da nossa carga Qzona. E também porque a gente escolheu uma esfera, em todos os pontos da superfície vai ter um vetor normal, que tem a mesma direção e sentido do nosso campo elétrico. E isso vai facilitar muito nossos cálculos. Bom, agora que a gente já tem a faca e o queijo na mão, vamos calcular o fluxo do campo da nossa superfície. O fluxo é dado pela seguinte fórmula, como foi dito anteriormente. O campo escalar do campo com o vetor normal, dA. Esse produto escalar aqui vai ser o módulo do nosso campo vezes 1. E continua com dA, que estava aqui atrás. Como o campo elétrico é constante em todos os pontos da superfície, ele vai sair da integral. E a gente vai chegar numa integral trivial, que é justamente só o dA. Resolvendo essa integral, a gente vai chegar no módulo do campo elétrico vezes a área da nossa superfície. E isso é igual ao módulo do campo elétrico vezes 4πr². Bom, agora que a gente calculou o fluxo, a gente vai jogar isso aqui na lei de Gauss. A lei de Gauss nos diz que o fluxo é igual a carga interna dividido por ε0. O fluxo a gente já tem, que é o campo vezes 4πr², que é igual a carga interna dividido por ε0. Isolando o campo da nossa equação desse lado, a gente vai chegar nessa conhecida fórmula que a gente viu anteriormente. O campo então vai ser a carga interna da superfície dividido por 4πε0 r². Com isso a gente vê que as duas leis são semelhantes de certa forma, porque elas nos deram o mesmo valor de campo elétrico. Mas vale ressaltar que são ideias diferentes. Enquanto a lei de Gauss é a relação do fluxo do campo elétrico com a carga total no interior da gaussiana, a lei de Coulomb é a interação entre duas cargas a uma certa distância. E nesse caso aqui parece que foi igualmente trabalhoso a lei de Gauss, mas em distribuições de cargas mais complexas, como fio infinito ou um plano, a lei de Gauss vai ser extremamente mais fácil de ser usada, mas isso é tema dos próximos grupos. Então, pessoal, para terminar, eu vou falar um pouco de condutores. Embaixo, no primeiro desenho, a gente representa uma esfera condutora e ela está em equilíbrio. Quando a gente tem a esfera nesse estado, o campo elétrico no interior dela é zero. Isso é um fato, e o jeito de pensar sobre isso é pensar o contrário. Se não fosse zero, o que ia acontecer?
bom, uma hardia ia fazer força na outra, né? E dessa forma, as hardias lá dentro iam mexer. Elas iam ficar em movimento e ia quebrar a ideia do nosso condutor estar em equilíbrio. Então, o único jeito dele ser um condutor e estar em equilíbrio é ter as suas hardias distribuídas ao longo da superfície. E a gente pode ver essa distribuição de hardias pela lei de Gauss. Se a gente vem, deixa eu pegar o lado aqui, e faz uma gaussiana nessa região aqui, a gente vai ter pela lei de Gauss que, como o campo elétrico é zero, as hardias também vão ser zero, já que a lei de Gauss vai falar que a integral de E, peraí, dA, é igual a hardia sobre o epsilon zero. Como o epsilon é constante, resta pra gente que a hardia no interior vai ser zero, né? E isso é interessante notar que vai acontecer para qualquer tipo de condutor que você tiver, independente da forma dele. Um exemplo que a gente trouxe é esse objeto na forma de uma gotinha aí. Dá pra ver que as hardias elas não estão distribuídas de forma uniforme, elas estão concentradas aí na pontinha. Isso acontece devido a um fenômeno chamado poder das pontas, e eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é o foco do trabalho. Mas o fato das hardias se distribuírem na ponta garante que o campo elétrico no interior do material vai ser zero. Bom, para ilustrar, né, a situação da esfera, a gente trouxe um gráfico de campo elétrico, o raio da esfera, né? O Rzão, que está embaixo, ele significa o raio da esfera e a gente está analisando. No ponto zero, que seria o centro da esfera, até o fim do raio dela, no gráfico, eu não sei se dá para ver muito bem, mas tem um vermelhinho ali, isso está representando e não tem um campo elétrico lá. E a partir do momento que você está a uma distância maior do que o raio da esfera, a gente tem o decaimento quadrático do campo elétrico em função do raio. Bom, nós não vamos entrar em muitos detalhes de como funciona esse decaimento do campo elétrico, visto que isso não é o foco do nosso grupo, e sim dos próximos. Bom, a gente vai finalizando o nosso trabalho por aqui. A gente pede desculpa por ter extrapolado o tempo um pouco, mas a lei de Gauss é um tópico muito importante e a gente quis cobrir tudo sem deixar nada pelos pedaços. Sim, né? Se trata de um dos pilares do eletromagnetismo. Então, espero que esse trabalho ele ajude todo mundo a estudar. E é isso.